Muito bem, pessoal, vamos fazer uma oração e vamos começar aí a estudar esse assunto proposto para hoje aí. Deixa eu só formalizar aqui, quer dizer, dar um abraço aqui, mais algumas pessoas que entraram agora, estou vendo aqui. Vamos primeiramente para o pessoal do YouTube ali, ó. A irmã Cirlei foi a última que eu comentei que havia entrado, a irmã Lourdes agora também está conosco, a irmã Bernadette, juntamente com o irmão Edmilson, estão ali acompanhando pelo YouTube, aqui pelo Zoom, o nosso irmão Gilvan, aí está aí conosco, além do Gilvan aqui pelo Zoom, eu estou vendo aqui a irmã Terezinha. Terezinha, cadê você? Sumiu aqui agora? Cadê você? Ah, tá aqui, achei. Estava na outra tela aqui. Cadê? A Larissa está aí, não? Cadê a Larissa? Não tá? Manda meu abraço para ela aí, viu? Deixa eu ver aqui. A Mari está aqui. Ô, Diegão, você está aí também, meu amigo? Que bom, a Mari. Um abraço, Mari, que bom te ver por aqui, saber que você está conosco. Deixa eu ver aqui. O que mais que nós temos aqui? Acho que, por enquanto, é esses que eu consigo visualizar. Ok? Pessoal, vamos orar, então, e vamos comentar a respeito desse assunto de hoje. Eu vou aproveitar, já que meu irmão Gilvan está aí, eu vou aproveitar a presença dele, se for possível, eu vou pedir para que ele faça essa oração para nós aí, então. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite. Vamos fazer a oração, sim. Isso, fale bem perto do celular aí, para que a gente possa escutar bem você aqui. Tudo bem, tranquilo. Obrigado. Vamos orar, falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua presença para estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e possamos aprender mais de ti, Senhor. E também que o Espírito Santo conduza o Fábio de maneira que nós compreendamos o que vai ser dito e ensinado, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Meus queridos amigos, hoje o nosso estudo, o título dele é o dom de profecia, né? Veja bem, uma das coisas que nós adoramos fazer, principalmente as mulheres, né? Nós gostamos o quê? De nos relacionarmos, né? De falar, de conversar, enfim, né? É bom demais, não é? É bom. Ainda mais quando a gente tem a oportunidade de conversar, de falar com quem a gente gosta, é muito gostoso. Às vezes a gente tem oportunidades e passa, às vezes, horas conversando, né? Aquelas conversinhas de portão, né? De vizinha. Você vai e começa ali com um assunto, a hora que você vê, 40 minutos já passou, às vezes até mais de uma hora. O que é gostoso se relacionar, né? E dentro dos relacionamentos, a gente transmite conhecimento, a gente transmite esperança, a gente transmite alegria, a gente transmite palavras de consolo, né? Muitas coisas a gente pode dividir, compartilhar com as pessoas através da comunicação, né? E olha, com relação a Deus conosco, não é diferente. Deus ama se relacionar com os seus filhos, né? E Deus se utiliza de todos os recursos disponíveis para poder ter esse relacionamento. E nós temos vários recursos, né? Várias possibilidades de relacionamento com Deus. É certo que, no início, o plano original de Deus, como tudo começou lá na criação, através de Adão e Eva, Deus se relacionava em que forma com eles? Né? Como é que Deus se relacionava? Face a face. Deus conversava com Adão assim como nós estamos conversando, assim como nós temos a oportunidade de conversar uns com os outros. Né? Agora, nesse momento, nós estamos face a face por imagem, né? Não estamos próximos uns dos outros assim, mas Deus falava com Adão face a face, presencialmente. Não tinha pandemia naquela época, né? Não tinha nada disso.
E eles podiam face a face conversar, se abraçar e tudo mais. Agora, isso perdurou? Isso foi possível continuar? O que aconteceu? Por que hoje Deus não fala mais conosco face a face? A resposta é simples. Eu acho que todos nós sabemos. E a resposta é por causa do pecado, né? Desde que o pecado entrou no mundo, Deus não mais pôde se relacionar presencialmente com o ser humano. Desde que Eva cedeu e Adão também cedeu, houve agora uma grande pandemia. Algo que extrapola a pandemia, vai além. Um vírus entrou nesta terra, um vírus chamado pecado, e aí isolou. Nós acabamos ficando isolados, em isolamento, numa espécie de quarentena com relação a Deus. Não podemos mais estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque em nós agora, infelizmente, habita o pecado. E onde Deus está, não pode haver pecado. Porque a presença, a pureza de Deus simplesmente poderia eliminar a qualquer um de nós, né? E aí? Mas Deus não desistiu, jamais Deus desistiu dos seus filhos, das suas obras-primas, né? Das suas criaturas criadas, né? Seus filhos, às quais nós pertencemos. E como é que Deus hoje se relaciona conosco? Quais são os meios que Deus tem? São muitos meios que Deus tem para falar conosco, para se relacionar conosco, né? Face a face não é mais possível, mas ele tem, vamos lá, tem as orações, certo? Através de uma oração, você fazendo uma oração, Deus pode falar com você ou não pode? Pode. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, mas Deus fala com você. Deus pode falar conosco e fala conosco através das canções, dos hinos? Pode, através das canções. Deus pode falar conosco através das canções. Deus pode falar conosco através da sua palavra, da Bíblia? Mas demais da conta. Demais. Demais, né? Então, são muitos recursos, são muitos recursos. Sobre a natureza, né? Deus fala conosco através da natureza, enfim, inúmeros recursos. Mas vamos pegar, por exemplo, a Bíblia, né? Que talvez seja um dos pontos mais importantes de comunicação, meios de comunicação de Deus para conosco. Está ali, a palavra do Senhor, a Santa Bíblia, né? Que todos nós estamos aí provavelmente aí pertinho agora, nesse momento, para nós podermos ter esse estudo, esse momento, e para que esse livro chamado Bíblia tivesse aqui à nossa disposição, o que foi utilizado ali? A gente já estudou sobre a Bíblia, né? Homens de Deus foram inspirados pelo Espírito de Deus e escreveram, né? Então, dentro desse livro chamado Bíblia, tem escritos de pessoas inspiradas por Deus que transcreveram todos esses livros e hoje nós temos como base aqui para Deus falar ao nosso coração, né? Transformar as nossas vidas através de todos esses livros aqui. Dentre os livros, tem alguns livros que a gente fala, os livros dos profetas, né? Deus usou os profetas, certo? Os profetas. Foram pessoas usadas por Deus com um propósito bem definido, em que Deus, com diversos recursos, falou com eles e eles falavam com o povo ou falam conosco através do que ficou escrito, né? Então, através de visões, através de sonhos, né? Ou Deus falava face a face com eles, ou Deus face a face não. Deus falava com eles, eles escutavam a voz de Deus e transcreviam alguns, vamos dizer assim, algumas advertências, né? Alguns avisos, enfim, recomendações para os seus filhos. Então, Deus se utiliza desse recurso literário e através também de pessoas para
comunicar conosco. Então, a grande verdade é que, em momento algum, Deus deixou de se relacionar com os seus filhos, né? Nós percebemos na história já da criação, depois de Adão e Eva terem cometido o pecado, partiu de Deus a iniciativa de procurá-los, né? Depois que Adão e Eva pecaram, qual foi a atitude deles? Foi de se esconder. Foi de se esconder. E Deus foi em busca deles. Deus começou a procurá-los dentro do jardim, mesmo sabendo exatamente onde eles estavam e o que havia acontecido. Mas Deus deu todas as oportunidades para eles ali, para eles confessarem, para eles se relacionarem, mesmo tendo cometido erro naquele momento com Deus, né? E por quê? O que a Bíblia nos fala a respeito dessa, vamos dizer assim, desse carinho que Deus tem para conosco? Dentro da própria introdução da lição, desse texto que a irmã Adriana colocou aqui no chamado para o nosso estudo, já tem ali um texto de um profeta Amós, onde ele fala, no capítulo 3, no verso 7, é um dos textos que nos revela, aqui dentro da palavra do Senhor, né, que o propósito de Deus com relação a esse assunto. Então, esse primeiro texto nós podemos dividir, né? Está escrito lá em Amós, capítulo 3, verso 7. O livro de Amós é um livro pequeno, é considerado dos profetas menores. Um pouquinho depois do livro de Daniel, você vai folhando ali, você vai encontrar, vai começar ali os profetas menores, Oséias, Joel, e aí você já vai encontrar Amós, tá? Um pouquinho depois de Daniel, você encontra o livro de Amós. No capítulo 3, verso 7, diz o que ali? Está escrito assim aqui na minha tradução. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o que esse texto está dizendo? O que Amós está falando para nós? Que Deus não quer jamais pegar ninguém de surpresa. Deus jamais quer fazer alguma coisa escondido dos seus filhos. Mas como ele não pode mais falar face a face, ele se utiliza, ou se utilizou, ou continua se utilizando, de pessoas as quais ele escolhe, e através dessas pessoas, com um propósito definido, ele utiliza essas pessoas para transcrever a sua vontade para nós. É o que está escrito aqui no verso 7 do capítulo 13. Aos seus servos, os profetas. Eu queria ainda dividir mais um texto com você a respeito ainda desse momento. Números, lá no começo do Velho Testamento, Números capítulo 12, verso 6, aí, para a época de Moisés, para a época ali do povo de Israel andando pelo deserto. Olha só o que lá em Números, capítulo 12, verso 6 diz. Números, capítulo 12, verso 6. Diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Você está vendo aqui? É um convite, era Deus falando, ouvi agora as minhas palavras. Porque se há um profeta dentro de vós, no meio de vós, eu, está dizendo, o Senhor, vou falar com ele em visão ou em sonhos. Esta é a maneira, está aqui. E aí, se você continuar a leitura, vai falar assim, ó, verso 7, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Ele está dizendo assim, ó, não é assim que eu faço com Moisés? Não é assim? Eu não passo as minhas mensagens para Moisés e Moisés passa para vocês? Pois é. É nesse formato
que Deus faz para se relacionar, ou fez para se relacionar, ou continua fazendo? É isso que nós queremos ver hoje. Será que só Deus só fez? Ou será que ele ainda faz? Ou será que ele ainda fará? Né? Será que ainda tudo que Deus falou já está registrado? Tudo que Deus precisava falar já está registrado aqui? Será que Deus ainda pode falar através de outras pessoas em nossos dias? Nós vamos ver alguns textos para frente, vamos refletir para ver se isso pode, biblicamente, ou não acontecer. Tá? O fato é que desses profetas que estão registrados na Bíblia, a gente já conhece muito bem, né? Há muito material, há muita comunicação de Deus para conosco. Muito bem. Hoje em dia, é relativamente comum nós escutarmos, né, pessoas dizendo que receberam uma visão a respeito da vida de outra pessoa, né? Uma revelação. Eu recebi uma revelação a respeito da sua vida. E, enfim, hoje está muito comum a gente escutar isso. E será? A grande pergunta é: será que todas essas afirmações, será que tudo isso é verdadeiro? Será que realmente tudo isso parte de Deus? Né? Note, eu queria compartilhar agora um texto com vocês, e é um texto extraído lá de Mateus capítulo 24, que nós vamos usar agora, que é dentro daquele momento em que Jesus mesmo está falando, olha só agora que texto, Jesus está falando aos discípulos sobre os sinais que antecederiam a volta dele mesmo, né? Sinais da volta de Jesus, dito pelo próprio Jesus. Mateus 24, nós já estudamos sobre isso também. E dentre os sinais que Jesus comentou que que viriam antes a volta dele, olha só no capítulo 24 de Mateus, no verso 24, uma das recomendações aqui de Jesus. Mateus 24, 24. Um abraço aí ao Nicodeme, que já está também conosco aqui pelo YouTube. A Di Oliveira também está aqui. A Andresa está aqui, ó, dizendo: cheguei, graças a Deus. Que bom, Andresa, que você está aí. Muito bem. Mateus 24, 24 diz assim, ó. É Jesus falando, tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Preste atenção nesse texto, na colocação das palavras de Jesus. Nesse momento que Jesus fala, todo o Velho Testamento já havia sido escrito, certo? Aqui é Jesus já encarnado, já aqui nessa terra, e já havia sido escrito todo o Velho Testamento. Ou seja, Deus já havia se comunicado com Daniel, com Isaías, com Jeremias, com Amós, com Ageu, com todos os profetas do Antigo Testamento. Tudo já estava registrado. Mesmo assim, agora, dentro das advertências de Jesus, ele fala do futuro, ele fala para frente. Ele dá um alerta dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. Percebe? Algo para o futuro, do momento em que ele estava vivendo, do momento em que ele estava falando. Algo que vem até os nossos dias. Algo que vem e nos alcança. E ele fala assim, ó, vai surgir falsos cristos e falsos profetas. O nosso tema hoje é profecias, profetas. Então, se Jesus estava dando um alerta que era para se cuidar com relação aos falsos profetas, se existe o falso é porque existe também o quê? O verdadeiro. Compreende? Então, Jesus afirma que pode e iria acontecer de, no futuro, haver profetas, novos profetas, assim como teve no Antigo Testamento. Percebe? Está certo essa linha de pensamento?
vai haver falsos cristos e falsos profetas. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E ele dá um alerta, olha, e esses falsos profetas vão ter poder, vão fazer grandes sinais. E até pode ser que eles enganem a muitos. Vai um falso profeta, segundo Jesus aqui, ó, vai poder operar até mesmo sinais. E quem dá esse poder a ele? O inimigo de Deus. Infelizmente, o inimigo de Deus está aí, é o pai da mentira, e ele está aí para enganar as pessoas, fazendo até mesmo falsos sinais para enganar as pessoas, para ludibriar, para encher, às vezes, o coração de corações cheios de ganância, sabe? E vão atrás de sinais que atendam às suas vontades. E Satanás acaba fazendo para quê? Para justamente enredar as pessoas, enganar e levar, infelizmente, para a destruição. Então, dentro de um comentário de Jesus, há essa recomendação: cuidem-se com os falsos profetas, né? A grande pergunta é como, né? Como fazer para não sermos enganados? Porque a gente conhece aí história de pessoas conhecidas, por exemplo, Jim Jones, né? Talvez você já ouviu falar. Jim Jones foi um falso profeta aí que promoveu aí, se você anotar aí o nome dele, depois vai e pesquisa no YouTube, no Google, no YouTube, enfim. Você põe lá Jim Jones, história de Jim Jones. Ele promoveu um suicídio coletivo. Centenas de pessoas se mataram simultaneamente. Um falso profeta, né? Muito aqui, ó, para a cidade de Curitiba, né? Vocês talvez todos aqui, que quase todos aqui, acho que são aqui da Curitiba região, aquele Henri Christ, que já rodou aqui pela cidade, né? Acho que talvez todos conheçam. É um outro lunático que se diz ser até o próprio Cristo, Filho de Deus, né? Falsos cristos, falsos profetas, né? Falsos cristos e falsos profetas. Agora, antes nós vemos alguns textos que podem, através da palavra de Deus, que podem e devem ser base para nós evidenciarmos se esse profeta, se essa pessoa está falando em nome de Deus ou não, porque a própria Bíblia vai se revelar para nós com alguns requisitos, nós vamos ver, para nós provarmos se essa pessoa, se essa mensagem vem de Deus ou não. Tá? Esse é o propósito do nosso estudo, vermos esses textos. Agora, antes disso, eu gostaria de falar a respeito da palavra profeta. Quando a gente pensa, vamos lá, quando você escuta a palavra profeta, o que te vem à mente com relação à pessoa, um profeta? Como é que você imagina um profeta? O que vem à tua imaginação? Eu acho que muito provavelmente, na sua imaginação, vem aí um senhor com cabelo e barba branca. Olha aqui, o meu já começou aqui, ó, a ficar branco. Cabelo eu ainda não tenho, mas o queixo aqui, ó, a parte do queixo aqui já está todo branco. Mas eu acho que talvez na nossa mente, quando a gente fala assim, um profeta, vem aquele senhorzinho, velhinho, cabelinho branco, barba branca, né? Que faz o quê? Que faz previsões do futuro, que fala o que vai acontecer, né? Acho que é mais ou menos essa imagem que a gente vem na nossa mente quando a gente fala a respeito de profeta. Mas se a gente for estudar, se a gente for se aprofundar no tema, lógico, eu aqui não, mas eu pesquisei sobre esse assunto, e quando a gente vai no original, no hebraico, que é a linguagem mais utilizada no Velho Testamento, a palavra profeta, ela vem da palavra nabi, nabi. E quando você vai buscar a tradução disso, originalmente, fala
o significado dessa palavra, ele é muito mais abrangente do que essa nossa imaginação traz para nós, de uma pessoa que prevê o futuro. Quando você vai e pesquisa essa palavra, e você pode anotar e fazer essa pesquisa, Nabi, diz que a tradução é aquele que profetiza, ok. Aquele que traz revelações, ok. Mas não para por aí. Diz também que é aquele que ensina, que é aquele que exorta, que é aquele que repreende, que é aquele que mostra o caminho. Você entende? Então, um profeta, a tradução da palavra Nabi, que quer dizer profeta, não é só uma pessoa que faz profecia, que prevê o futuro, mas uma pessoa que ensina, que exorta, que repreende, que mostra o caminho, entende? Abrange também a essas pessoas, entende? Então, o leque do original da palavra profeta, ele abrange mais do que apenas, ou mais do que apenas fazer previsões do futuro, tá? Só para a gente deixar isso registrado. Por exemplo, vocês conhecem o profeta João Batista? Já ouviram falar? Profeta Enoque? Já ouviram falar? Sim ou não? Já ouviram falar. Agora, me diga qual é a profecia que João Batista fez. Qual é a profecia que Enoque fez? E são registrados como profetas. Mas não há profecia. Não há profecia que diga assim que iria algo para o futuro. Não fizeram. Mas por que eles são considerados profetas? Por quê? Porque eles ensinaram, porque eles repreenderam. Entende? Então, a tradução da palavra profeta nos arremete a uma visão bem mais ampliada do que normalmente nos vem à mente, né? Mas nosso propósito de hoje é realmente ver com relação à questão da possibilidade de que em nossos dias, será que em nossos dias pode haver profetas que sinalizem, que falem a respeito do futuro, de coisas que hão de acontecer? Será que essas pessoas a gente hoje denomina, de repente, como videntes? Ou será que os videntes é uma contrafação dos profetas verdadeiros, né? Dos profetas de Deus? Lembra do texto de 24, Mateus 24. Cuidem-se, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Muito bem. Agora eu quero ler um texto com vocês no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Vamos lá, estamos aqui no Mateus, vamos um pouquinho mais para frente. Livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ok? Atos, capítulo 2, verso 17. Olha o que diz aqui. Atos 2, 17 diz assim, ó. E acontecerá que nos últimos dias, em quais dias? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o que vai acontecer? Profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Ou seja, Jesus falando, Deus falando conosco, que nos últimos dias, está aqui, diz o Senhor, haverá o quê? Será derramado o Espírito de Deus. E haverá pessoas que vão o quê? Profetizar. Então, então nós precisamos estar abertos, porque Jesus está falou em Mateus 24, falando aqui em Atos capítulo 2, já no texto do Novo Testamento,
devemos estar abertos e entender que, sim, em nossos dias, é possível que tenhamos pessoas com esse dom específico, né? Que é concedido sempre com um propósito. Afinal de contas, Deus ainda continua com a intenção de se relacionar com os seus filhos. Quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais ele quer o quê? Falar conosco. Falar conosco, né? Agora, diante da recomendação que Jesus fez de estarmos alertas em relação aos falsos, como podemos provar quem é o verdadeiro? Essa é a grande questão desse estudo. Quais seriam as características do profeta verdadeiro, do profeta de Deus? A Bíblia nos dá algumas características, pelo menos 5, eu gostaria aqui de considerar com vocês agora, através de alguns textos da palavra de Deus, tá? Primeira coisa, 100%, tudo que essa pessoa, tudo que esse profeta diz, precisa o quê? Precisa se cumprir. Entende? Não é assim, uma coisa ou outra que ele falou dá certo. Tudo que ele fala precisa acontecer, tá? Vamos ver aqui, alguns textos que falam sobre isso. O primeiro deles, Jeremias, Velho Testamento, livro de Jeremias. Depois de Isaías, Jeremias, capítulo 28. Jeremias 28, 9. Isso. Jeremias 28, 9. Diz o que ali, ó? Vamos ler aqui, ó, 28, 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Ou seja, se um profeta profetiza alguma coisa, só se aquilo se cumprir verdadeiramente, ele será conhecido como profeta enviado do Senhor. Se ele diz assim, vai haver paz, tem que haver paz. Entende? Aqui foi o exemplo citado. Mas qualquer coisa que essa pessoa fale, qualquer coisa precisa se cumprir, 100%. Mais um texto aqui, ó, Deuteronômio, lá no começo, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Verso 21. (18, 21). E 22, tá? 18, 21 e 22. Diz assim, ó. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como? Aí o verso 22 responde. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor, não respeite ele. É o que está escrito aqui, ó. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Aí o verso seguinte diz, né? Se ela não se cumprir, se ela não se suceder, se ela não acontecer, não falou o Senhor. E o texto finaliza, não, nem dê ouvidos a ele, não respeite ele, não tenha temor dele. Então, são dois textos bem claros que nos dizem o quê? Precisa acontecer. Tudo que ele fala precisa efetivamente se cumprir em 100%, tá? Muito bem. Então, o primeiro passo, tudo que ele fala
Precisa acontecer. Segundo passo, suas predições, suas colocações precisam estar de acordo com a Bíblia. Quer ver? O texto aqui, ó. Vamos primeiro em Isaías. Já que estamos no Velho Testamento aqui, vamos ali voltar no profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Verso 20. Isaías 8:20. O que diz ali, ó? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Né? A lei e ao testemunho. Se não falarem desta maneira, Então, tem que falar de acordo com a Bíblia. Com a Bíblia. Vamos ver mais um texto aqui para esse ponto. Gálatas, livro de Gálatas agora, Novo Testamento. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Ok? Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha só o que está sendo falado aqui no livro de Gálatas. Paulo fala aos Gálatas. Mas ainda que nós, ele fala, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado a vocês, que seja diferente do que nós temos falado a vocês, que isso seja anátema, que isso seja amaldiçoado. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele repete ainda mais uma vez. Então, é mais um texto de exortação aqui que diz assim, ó, se for diferente do que vocês já conhecem, do que está proposto aqui na palavra do Senhor, isso deve ser o quê? Descartado, desconsiderado. Se alguém te ensina alguma coisa, se alguém quer profetizar e essas suas profecias forem algo contra o que está escrito na palavra do Senhor, algo que está registrado aqui, seja anátema, seja amaldiçoado, seja rejeitado. Percebe? Então, é mais um ponto aqui que precisa estar... mais um teste que a gente pode fazer para ver se aquilo vem de Deus ou não. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então, precisa se cumprir e precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Veja bem, a pessoa pode ser gentil, pode ser carismática, pode tratar bem todos, pode falar coisas lindas, mas se for contrário a algum desses requisitos, não é do Senhor, tá? E não tem que preencher um desses que nós vamos falar, tem que ser todos, tem que ter todos esses itens, tá? Outro texto que quero propor aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 13. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13 agora. Vamos ver mais um item aqui que deve ser considerado
para esta pessoa que exorta, para esta pessoa que te ensina, para esta pessoa que é um Oi, voltou a minha voz? Ok. Vamos lá. Mais um requisito aqui que é importante, que é fundamental também para ser revelado se vem de Deus ou se não vem, tá bom? Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 4, agora nós vamos compartilhar. Veja lá. Quando o profeta, quando o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e vamos servi-los? Olha o verso 3. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Ou seja, em resumo, esses 4 versos estão dizendo o quê? Se alguém chegar no meio de ti, se alguém chegar aí e querer se anunciar sinais e prodígios, e essa pessoa te convidar, mesmo que assim, não vai te convidar declaradamente, mas ela vai sugerir, vai criar uma sugestão ali de que você comece a adorar outras coisas, outros deuses, que não é o Deus da Bíblia. É um alerta que ele te dá. É um alerta de que essa pessoa não provém de Deus. Ele falou, o verso 4, andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz. Então, se esse profeta prega também algo que vai contra as leis de Deus, também é falso. Porque Deus ensina que as suas leis são vigentes. Então, se esta pregação, se esse ensinamento, se esse profeta fala coisas que são contrárias também às leis de Deus, ele fala, então também não vem da parte de Deus. Não siga, e o verso 4, siga o vosso Deus. Essa é a recomendação aqui do texto. Então, profeta verdadeiro, vamos recapitular. As suas predições precisam se cumprir 100%. Eles têm que falar de acordo com a palavra do Senhor. Ele tem que falar também de acordo com a lei de Deus. Vamos agora ao quarto ponto. 1 João, lá perto de Apocalipse. A primeira carta a João. Vamos lá. Bem pertinho de Apocalipse. Primeiro Epístola de João, capítulo 4. E o verso é o 14. Perdão, o verso 1. 1 a 4 novamente. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim, Amados, olha só. Não deis crédito a qualquer espírito. Cuidado, não deis crédito a qualquer... Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só, mais um texto igualzinho de Mateus 24, 24. E aí o verso 2 continua. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Está vendo o que o verso 2 está querendo dizer? A pessoa precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e ele encarnou, ele veio a esse mundo encarnado. Verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus
não procede de Deus. Se essa pessoa não ensina Jesus, não reconhece Jesus como Filho de Deus, não é de Deus. Não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E, por fim, o verso 4. Concluo aqui nesse quesito. Filhinhos, vós sois de Deus. Está falando para nós, está falando para mim e para você. Vocês que são de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Você está vendo o que o verso 4 diz? Olha só. Filhinhos, vocês são de Deus. Vocês precisam vencer os falsos profetas, os falsos que ensinam, que exortam, que profetizam e se dizem ser de Deus, mas são regidos por aquele que manda neste mundo. Olha só. Olha o cuidado que Deus tenha ao ponto de deixar esses versos gravados, registrados aqui para nós, né? Então, um profeta verdadeiro, ele aceita Jesus como Filho de Deus, encarnado, ok? Encarnado. Precisa aceitar o Jesus Cristo. Esse é o quarto passo. E o quinto e último passo que eu gostaria de expor aqui neste estudo nosso aqui. Mateus, capítulo 7. Esse é outro ponto que deve ser considerado por todos nós. Mateus, capítulo 7, verso 15 e verso 16. Olha só, é mais uma recomendação aqui, hein? Verso 15. Como é que começa aí? Acautelai-vos. Cuidado, olha de novo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Olha só o cuidado de Deus aqui, ó, de Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam como disfarçados em ovelhas, só que por dentro são lobos devoradores. Vem com toda uma conversinha e tal, vem falando exatamente o que a gente quer escutar. Vem apresentando coisas suaves e doces aos nossos ouvidos, só que por dentro, lobos roubadores. Sabe como é que você conhece se vem de Deus ou não? Aí o verso 16 aí diz, o 15 te chama a ficar alerta, e o 16 te dá a receita agora. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se, porventura, uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Entende? É pelos frutos que a pessoa dá é que ela pode ser reconhecida. Não é pelo aquilo que ela fala, é pelo aquilo que ela vive, é pelo aquilo que ela transborda dela. E isto que demonstra quem verdadeiramente ela é. Entende? Então, a quinta recomendação é perceber os frutos que aquela pessoa dá. Ok? Então, aqui são alguns frutos. Na Bíblia nós encontramos alguns relatos de profetas. Profetas, você aí conhece profetas homens, você conhece aí aos rodos, fácil, né? Mas a Bíblia tem alguns, eu quero que você anote agora, porque o nosso tempo já está finalizando, e eu preciso concluir, mas anote aí, se depois você tiver a curiosidade, você vai ler. Nós temos algumas citações de profetisas, profetas mulheres, profetisas. Por exemplo, anote aí, ó, Êxodo capítulo 15, verso 20. Se você for ler lá, você vai encontrar uma profetisa chamada Miriam, exatamente, a irmã de Arão.
Você vai em Juízes capítulo 4, verso 4, você vai encontrar Débora. Vai estar registrado como uma profetisa. Juízes capítulo 4, verso 4. Lucas capítulo 2, verso 36. Você vai encontrar Ana, registrada como uma profetisa. Você vai até o livro de Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. Você vai encontrar ali o relato das 4 filhas de Filipe. Diz ali que as quatro profetisas, as 4 filhas de Filipe. Então, a Bíblia nos mostra que esse dom não é apenas para homens, mas também chegou-se até a algumas mulheres também, né? Pessoas escolhidas por Deus. E eu gostaria agora de que você fosse até Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E aqui, com mais 2 textos de Apocalipse, eu vou para a finalização desse nosso momento. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. É um texto conhecido aqui de Apocalipse, mas tem muita importância para o nosso estudo de hoje. 12, 17, diz assim, ó: irou-se o dragão. Quem que é o dragão? Satanás. Contra a mulher. O que significa mulher? Igreja. Então, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar, e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. E aí a pergunta é, mas que igreja? Qual igreja? O próprio verso esclarece. Qual igreja? Aquela que guarda os mandamentos de Deus, olha só, e tem o testemunho de Jesus. Então, o texto está dizendo que Satanás foi fazer guerra contra a igreja, e esta igreja que ele quer eliminar da terra, que ele faz guerra, é contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aí você me pergunta, mas o que é o testemunho de Jesus? Que igreja é essa? A igreja que guarda os mandamentos de Deus, beleza, os mandamentos de Deus eu sei quais são. E o testemunho de Jesus, o que isso significa? A própria Bíblia nos explica. Vamos até o capítulo 19 de Apocalipse, e nós vamos ver no verso 10 o que significa, segundo a própria palavra de Deus, o que significa testemunho de Jesus. 19, verso 10. Aí em Apocalipse, diz assim, ó: um homem prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aqui é João, né? Falando, olha, eu me prostrei diante de um anjo. Ele teve uma revelação e ele falou assim, olha, quando eu vi aquele anjo, eu fui me ajoelhar diante do anjo. E aí o anjo falou assim, ó, ele, porém, me disse, o anjo disse a João, veja, não faças isso. Que é isso, João? Não faça isso. Eu sou conservo teu, eu sou igual a você. Igual aos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Eu sou igual a você, igual aos teus irmãos, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. E aí o final do verso é o que nós queremos ver. E aí o anjo revela, diz assim, ó, pois o testemunho de Jesus é o quê? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aquele Apocalipse 12, 17, aquela briga de Satanás com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e também prega e ensina e tem, dentro das suas doutrinas, aceita o quê? O que Deus fala através da sua palavra, que nos últimos dias poderão sim se levantar novos profetas. É o que nós vimos através desse estudo de hoje, que Jesus falou que haveria nos finais dos tempos falsos cristos e falsos profetas, é porque existe também os verdadeiros. Nós vimos que Deus não faz nada sem revelar primeiramente aos seus profetas. Então, nós vimos no estudo de hoje que sim, em nossos dias pode haver. É claro que nós vimos também
que essas pessoas precisam ser provadas. E aqui nós apresentamos pelo menos 5 pontos que precisam estar de acordo. E aí é que entra a grande questão, que às vezes as pessoas não entendem, né? A Igreja Adventista, ela tem, na irmã Ellen White, e você provavelmente já ouviu falar, encontra nela todos esses requisitos que a Bíblia traz, e nós podemos ver através da história de vida dela, que está registrada, você anote aí, Ellen, E-L-L-E-N, são 2 L's, Gold White. Pesquise. Você vai encontrar muita coisa, né? Mas pesquise sobre a vida dela e você vai ver que é somente pelo poder de Deus para ela alcançar o que ela alcançou. Essa mulher, só para nós fecharmos aqui, Ellen White, essa profetisa que a Igreja Adventista abraça, né, com muito carinho, por ver que os seus escritos atendem a cada requisito que a Bíblia traz. E o convite que a gente faz sempre é: prove, faça um teste, leia algum livro dela, e você vai ver que é apenas o quê? Apenas te dá ainda mais conteúdo agrupado com a Bíblia, torna-se muito mais fácil o entendimento de muitas coisas. Mas, para finalizar aqui, eu queria fazer uma breve apresentação desta senhora chamada Ellen Gold White. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827. 1827. Novembro de 1827. E faleceu no ano de 1915, no dia 16 de julho. Então, ela viveu por 87, aproximadamente 88 anos. Ela escreveu cerca de 5.000 artigos para revistas, para folhetos, para jornais, cerca de 40 livros. E hoje, com as traduções, com os compilados da sua obra, chega a cerca de 150 livros que tem ela como escritora. Ela tinha uma irmã gêmea que se chamava Elizabeth, e ela, com 9 anos de idade, ainda muito jovenzinha, ela sofreu um acidente. Ela, caminhando pela rua, pela praça, ela tomou uma pedrada de uma outra coleguinha de 13 anos, que aleatoriamente jogou uma pedra, não foi para acertar ela, mas acabou acertando bem no nariz dela. E ela ficou por 3 semanas em coma, desacordada. Esse acidente fez com que ela ficasse por 2 anos sem conseguir respirar pelo nariz. Ela teve graves consequências por causa desse acidente, de não conseguir, ao ponto de não conseguir mais. Ela tentou voltar às aulas, né, depois de um tempo, tentou continuar os seus estudos, ela estava na 3ª série, mas ela não conseguiu mais, ela não conseguia gravar as coisas, ela não conseguia se concentrar nas matérias, ela teve muita dificuldade e infelizmente, acabou desistindo da continuidade dos estudos na escola. Então, ela parou na 3ª série. E aos 17 anos, ela teve a sua primeira visão. E a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas ela viu, naquele momento, as pessoas que aguardavam a volta de Jesus, caminhando num caminho estreito, enfim, bem longo tudo isso, mas ela teve a sua primeira visão aos 17 anos. E ela, durante a sua vida humilde, se você for ver, com todas as suas limitações ali, ela teve obras muito complexas para o tempo, em que até hoje os cientistas, ela fala sobre muitos assuntos, sobre saúde, educação de crianças para os jovens, evangelismo, fala alimentação, fala sobre
Mas, olha, muitos assuntos. E até hoje as pessoas ficam admiradas com os textos que tem. Eu, para fechar, eu tenho aqui, ó, eu deixei aqui facinho para mim 2 livros dela, ó. Orientações para a Criança, e esse outro aqui, ó, História da Redenção. Você vê como são temas bem distintos, né? E eu vou finalizar aqui, ó, aleatoriamente, ó. Aleatoriamente. Eu vou abrir aqui, ó, numa página, abrir aqui e vou ler aqui um parágrafo dela. Diz aqui, ó, na página 303 desse livro, falando orientação da criança. Aí ela fala aqui, ó, pais, cuidado. Olha só. Frequentemente os pais vestem os filhos com roupas extravagantes, com muita ostentação de ornamento, e então admiram abertamente o efeito dos seus trajes e os elogiam por suas aparências. Esses pais insensatos se encheriam de consternação se pudessem ver como Satanás lhes apoia os esforços ao estimular e fazer coisas insensatas. Ou seja, ela fala assim, olha, você elevar a ostentação dos seus filhos não faz bem para eles. É isso que ela está dizendo. Você acaba colocando em seus próprios filhos o quê? Aquele anseio por sempre ser mais bonito, mais apresentável que os outros. Falam, isso aí não deve ser feito pelos pais aos filhos, né? E aí vem, sabe, preciosas orientações com relação à criação dos nossos filhos. E aí tem todo tipo de orientação, vários livros dela. Então, o nosso convite é, faça uma pesquisa, leia algum dos seus livros, né? E tome por si a sua... Aí tenha esse experimento, né, de ler um livro dela, e aí você vai fazer, aí com certeza, uma boa leitura, e você vai entender o que essa senhora quer passar para todos nós. Então, hoje eu finalizo, né, nosso horário já deu, mas nossa intenção aqui era realmente mostrar, né, porque é um assunto que também traz, às vezes, certa polêmica, e a gente gostaria de trazer essas orientações e esses textos que hoje nós trouxemos. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos, através do Santo Espírito de Deus, conhecer toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o estudo de hoje eu fecho dizendo, cuidado com os falsos profetas, mas também se deleite e se prepare, porque ainda poderão vir outros profetas em nossos dias, ou para frente dos nossos dias, para serem usados por Deus para nos orientar, tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Vamos fazer uma oração, e aí, na sequência, a gente abre nossos microfones para nos cumprimentar, e aí seguir também com as nossas demais atividades. Muito obrigado, mais uma vez, por todos vocês, que estão aí conectados através do Zoom e do YouTube, tá bom? Receba aqui já o meu abraço mais uma vez. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelo infinito amor que o Senhor tem por cada um de nós, porque constantemente, Pai querido, mesmo, né, nós não merecendo, o Senhor continua nos buscando, o Senhor continua querendo se relacionar conosco, continua usando pessoas, Pai querido, a qual o Senhor escolheu, para transmitir, Pai querido, conhecimento, para transmitir também, Pai querido, alguns alertas, algumas recomendações, e que essas pessoas, Pai querido, que foram utilizadas por Ti, que elas possam, Pai querido, através das suas obras, quer sejam registradas aqui na Tua palavra, quer seja através, Pai querido, de outros profetas que o Senhor irá levantar, que eles possam chegar aos nossos corações, Pai querido, para nos orientar e nos conduzir, Pai querido, em Teus caminhos. Fica com cada um desses queridos irmãos que acompanharam esse estudo de hoje, que cada um deles, Pai querido, possa receber do trono da Tua graça aquilo que eles estão precisando para eles e para os seus familiares.
Permaneça conosco. Muito obrigado por esses momentos que tivemos aqui. Te agradecemos e oramos e nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.